Olá, boa tarde. Estamos aqui começando a explicação desse código. O código que nós estamos apresentando é da aplicação de avaliação. Estamos aqui na home. Nesta home, o código apresentado é de widget Flutter, que utiliza widgets visuais para exibir opções interativas. Tem uma estrutura externa. O código utiliza getDetector para envolver e detectar interações do toque e seus widgets filhos, né, as tildes. Cada getDetector encapsula um column que organiza elementos verticalmente. Aqui, ó, o column ele vai organizando verticalmente. Dentro do primeiro getDetector, nós temos a imagem A7, que está ligado com o menu da empresa. Nós temos no widget também Sizer Box com altura de 8 pixels, que cria um espaço entre a imagem. Widget Text, que exibe o texto jogos com o tamanho da fonte 16 em estilo negrito. No primeiro widget também ainda, o parâmetro onTap chama a função Navigate tela de jogos, com texto ao detectar o toque, ou seja, ao tocar aqui, o que ele faz? Ele chama a tela jogos. A parte da organização visual é feita com o widget de alinhamento, espaçamento size box, para criar a separação entre os elementos. Também foi criada a função Navigate tela de jogos, né, que é responsável por realizar uma navegação entre as telas. Dando continuidade aqui ao código, nós estamos com a implantação Flutter Material Dart para criar a interface. E vamos para as declarações, né? Nós utilizamos a stateful_gate, chamada tela cálculo, e o método usado createState, que está associado ao widget. A classe responsável por gerenciar a tela cálculo state, a classe responsável por gerenciar o estado widget. Declara dois controladores de entrada para capturar os valores de texto digitado nos campos da entrada. Texto resultado, né, que é apresentado aqui, declara uma string para armazenar e exibir o resultado ao usuário. Nós vamos agora partir para a função de cálculo, né, que é aqui a voz de calcular. Ela implementa a lógica para calcular se é mais vantajoso abastecer com álcool ou gasolina. Verifica se os campos estão preenchidos, converte os valores para double e valida se são positivos. Calcula a relação entre os preços. No caso aqui, se o preço da gasolina for maior que 7, melhor abastecer com álcool ou gasolina, tá? Aí aqui vem a função limpar campos, limpa os valores dos campos de entrada e redefine o texto do resultado. Aqui na widget nós temos as definições de interface gráfica, utilizando o método build. Define a interface gráfica do aplicativo. E nós temos a estrutura principal, utiliza o scaffold com um app_bar e um body que usa o single child scroll view para permitir a rolagem, ou seja, essa função child scroll view para permitir a rolagem. O column organiza os elementos verticalmente, utilizando a imagem para exibir no aplicativo o álcool. Tem um texto explicativo. Dois campos de entrada, né, test field, para os preços da gasolina e álcool, vinculados aos controladores. Botão calcular, né, que um pouco mais embaixo, que o botão calcular, elevado, que está elevado button, né, que chama a função calcular, que está lá em cima declarada. Tem um botão limpar, que chama a função limpar campos, né, aquela que foi declarada ali em cima. E um teste aqui embaixo para exibir o resultado do que foi gerado na aplicação.
Seguimos para a segunda tela aqui, nós temos a tela da aplicação de frases, né? Nós vemos aqui que ele começa utilizando a material da arte para criar a interface gráfica, como no código anterior. E nós vamos para declarações do widget. Foi definido um stateful widget aqui e utilizada a função telafrases, né? O método criadoState associa o estado do telafrase widget ao telafrases state ao widget. No estado do widget aqui na tela frases, foi implementada a lógica e o estado do widget. Nós criamos aqui uma lista de frases, que é para quando for selecionado, né, que criamos uma lista, que essa lista de frases, ela vai ser selecionada lá embaixo, como a gente vai mostrar. Então, cada uma dessas frases, ao ser pressionada, ela vai aparecer, certo? Foi definido aqui uma string, né, de frase gerada, para armazenar a frase atualmente exibida, começando com uma mensagem padrão. Depois, nós criamos a função frase gerada, que é para gerar uma frase aleatória, né? Está aqui utilizando o handle, que utiliza o handle para selecionar índice aleatório da lista. Atualiza a frase exibida no set with state, né? Mais embaixo nós vamos ver. Interface gráfica, como também no código anterior, nós temos o widget build. A estrutura principal utiliza um scaffold, um app bar com a frase do dia e no corpo centralizado contendo o conteúdo principal. Aqui no conteúdo principal foi utilizado um padding que envolve a estrutura para adicionar o espaçamento, um column que organiza verticalmente o espaçamento uniforme. Utilizado nesse tanto aqui é o space Evelyn, né? Depois, em seguida, nós colocamos o logo da aplicação com essa imagem, uma frase gerada, né? Que no caso essa frase gerada aqui é o teste, né? Que está atual centralizado e estilizado. E nós criamos um botão nova frase também. Esse botão aqui, quando for selecionado, você pode ver que ele está on-pressed, né? Com gerar frases, que lá em cima chama aquela lista que a gente mostrou no começo. Tem uma estilização personalizada de cor de fundo verde, tamanho de texto maior e fonte em negrito. Pronto, agora nós partimos para a tela menu de jogos, né? Que foi mais um requisito do trabalho. Além do gerar frases e do cálculo de álcool ou gasolina, qual seria melhor, também foi solicitado que fosse criado uma tela para menu de jogos, né? Como podemos ver nas importações aqui, foram criados mais 3 jogos, né? O Jockey Pô, Cara ou Coroa ou Empapar. As bibliotecas aqui, como já foi falado, usaram material da arte. E também já chamando outra tela que já vou mostrar também, os jogos, né? As telas estende o stateless widget, que significa que essa tela não tem estado mutável, ou seja, o conteúdo dessa tela não muda após ser carregado, a não ser que haja uma navegação, né? E outra tela ou atualização por outra ação. Foram utilizadas funções de navegação, certo? Que é isso? É para quando for selecionada, ela mudasse de tela, ficar navegando entre as telas. Nós temos a tela do Jockey Pô, nós temos a tela do Cara ou Coroa e a tela do Empopar. O método utilizado aqui, nós utilizamos também o app bar na tela jogos, né? Da cor branca, textile aqui, utilizar o scaffold. No corpo da tela é composto por um padding, que o corpo da tela é composto por um pad que adiciona um espaçamento interno ao redor dos elementos. Dentro do pad, um color que organiza o widget verticalmente, certo? Utilizado também aqui o max axis main axis element. Cada jogo é representado por um get detector, né? Cada um desses aqui, ó, que é selecionado. E dentro de cada get detector representa o nome do jogo. Então aqui você vai ver dentro do get detector o Jockey Pô, o Cara ou Coroa, e o Empapar, que foi o jogo que nós escolhemos, tá? Cada um desses jogos nós vamos olhar mais especificamente. Dando continuidade aqui na visão dos jogos, nós estamos aqui com o jogo Jockey Pô, tá? Na tela de jogos ele é o primeiro que aparece. Foi utilizado as importações, as mesmas sempre, material da arte. A classe do jogo, classe para criar o jogo é uma stateful widget, né, que permite alterar seu estado durante a execução. E o método foi o
o create state, né? Que está relacionado aqui à função jogo state, que gerencia o estado do widget. Aqui embaixo a classe, jogo state gerencia o estado do jogo, é responsável por atualizar e a interface de acordo com a senha do usuário. A imagem app, variável que armazena a imagem do aplicativo. E embaixo as mensagens, né? Padrão. Mensagem variável contém a mensagem a ser exibida para o usuário. Inicialmente, a mensagem escolha a opção para começar. Então, assim que entra no aplicativo, já é essa mensagem que aparece. Aqui embaixo nós temos as outras funções que eles selecionam as opções selecionadas, né? Aqui, ó. A opção selecionada é chamada quando o usuário escolhe uma opção, pedra, papel, tesoura. Já a segunda função, a mesma função na verdade, gera uma escolha aleatória para o aplicativo usando random, né? Bem aqui mais abaixo, vamos ver. Aqui usando random. 3 para selecionar entre 0 e 2 correspondendo a pedra, papel e tesoura. A imagem do aplicativo é atualizada com base na escolha aleatória, utilizando setState. SetState aqui é o responsável por fazer essa atualização da imagem, né? Porque eu posso clicar, pode aparecer a mensagem, mas não atualizar a imagem. Então, setState é o responsável por isso. E do mais, aqui as opções, né? Se você ganha, se os parabéns você ganhou, empatamos ou você perdeu de acordo com o jogo. Aqui no modo gráfico nós temos o nós temos o widget, né? Build, que retorna um scaffold, o app bar, contendo o texto Joaquim Pô, alinhado, fonte 26 na cor branca, né? E um background azul. Basicamente o que nós fizemos em sala de aula. Uma imagem de acordo com o tamanho. Aqui um pad para separar. Depois exibir um texto aqui embaixo. Finalmente lá embaixo, ó, é exibida a mensagem em jogo, né, que foi utilizada a mensagem, como você ganhou, empatamos ou perdeu, fazendo utilização daqui de cima. Então aqui embaixo aparece a mensagem de acordo com a função já selecionada aqui, já programada aqui. Dando continuidade aqui na tela de jogos, nós vamos para o jogo Impalpar, que foi os jogos que nós criamos, né? Tem uma terceira, foi solicitado que criasse um jogo que a gente criasse, né? Sem ser pré-estabelecido pelo professor. E nós criamos o jogo Impapar, que basicamente ele vai dizer se a gente ganhou ou perdeu de acordo com aquilo que a gente selecionar. Ele vai gerar um número randômico e aí nós vamos ver. Tá? O texto ele começa aqui com empapar, usando o stateful get, como tantos outros, o método criar state, empapar, responsável por gerar o estado. A classe empapar aqui, gerencia o estado do jogo e a atualização da interface. Né? O resultado variável, ele armazena a mensagem que é exibida ao usuário, que inicialmente a escolha é empapar. Né? A escolha do usuário é a variável que armazena a escolha do usuário. Na verdade, a escolha armazena a escolha do usuário, né? Que inicialmente é ímpar ou par. Aqui embaixo, mais abaixo, nós vamos ver que nós temos a função jogar. A função jogar é chamada quando o usuário escolhe ímpar ou par. O número aleatório é gerado com random, né? Nós utilizamos NextInt 10, que cria um número entre 0 e 9. O número gerado é verificado para saber se é par ou ímpar utilizando o operador módulo, né? 2 diferente de 0, se for é par ou ímpar. A variável resultado do jogo armazena o resultado baseado no número gerado. A função compara a escolha usuário com o resultado gerado e atualiza a mensagem resultado para indicar se o usuário ganhou ou perdeu. Aqui nas gráficos nós utilizamos build, né, center para poder e mais abaixo nós aqui temos aqui a pressed, né, onde é pressionado, jogar. Aí a gente escolhe se tem dois botões, ímpar ou par, de acordo com o que é gerado, se ele vai dizer se você ganhou ou perdeu. Pronto, mais um código que a gente utiliza também a função material Dart, né? E dessa vez também utilizamos a Dart Mat, né? Que é importada para fazer randômicos. A classe cara coroa em o state of get, também como os outros. O método é create state. Cara coroa é responsável por agenciar o widget, né?
A classe cara ou coroa contém um estado de página. A variável resultado armazena a mensagem que será exibida na tela. Inicialmente, ela indica ao usuário que pressione o botão para jogar. Já aqui embaixo nós também temos uma função jogar, que utiliza o handle nextBool, né, para cara ou coroa. Se for true, né, será cara, se for falso, coroa. A função setState atualiza o estado do idgate, que faz com que a interface gráfica seja redigitada com o novo valor do resultado. O resultado é a classe que nós criamos aqui. A tela é composta por um container que exibe se o resultado é jogo cara ou coroa. Este container tem um fundo amarelo, é circular com um tamanho de 150 pixels. O texto é exibido no centro do container. Elevado botão, aqui mais abaixo, ó. Aqui é o botão, né, decoração e tudo. O elevado botão ele tem a função pressionado jogar. Esse código cria uma interface para o jogo cara ou coroa, né? Que é onde o usuário pressiona um botão para gerar aleatoriamente os dois resultados, ou cara ou coroa. A mensagem é exibida na tela, atualizada com o resultado do sorteio.